Boa tarde a todos. Nós estamos aqui vivendo mais um estudo do nosso curso básico para a formação de evangelizadores da infância, que é a pequena contribuição que a equipe pode oferecer a todos vocês, em nome da União das Sociedades Espíritas aqui da região de Ribeirão Preto. Nós estamos hoje começando na parte de doutrina. Hoje nós teremos as duas aulas, uma de doutrina e a outra de didática com a Raquel. Começando agora a nossa segunda aula de doutrina, começando hoje um assunto novo, que são os espíritos. Nesse curso, nós temos a preocupação de apresentar, ainda de uma maneira muito simples, os princípios básicos da doutrina espírita. Então, nós vimos Deus. Nesse bloco agora, os espíritos, nós iremos ver hoje origem e natureza, a imortalidade, forma e ubiquidade. No próximo estudo, próximo bloco, o perispírito, escala espírita e pluralidade dos mundos, e fazendo o fechamento, comunicabilidade e mediunidade. Essa sequência do estudo na parte que trata dos espíritos. Quando nós vimos no estudo sobre Deus, a melhor maneira que os espíritos, o que eles de melhor tiveram para nos oferecer, que nos possibilitasse assim ter uma visão, não vou dizer imagem, porque todas as vezes nós fazemos imagem de Deus, nós estaremos aí comprometendo a ideia, mas que pudéssemos ter uma visão acerca do que é Deus. Além da melhor definição que se tem até hoje, que é a primeira que abre o livro dos Espíritos, a inteligência suprema e a causa primária, eles fizeram como se fosse um retrato falado de Deus através dos seus atributos. E acredito que na nossa lembrança estão assim bem claros os atributos, veja, que nós poderíamos compreender. Deus é eterno e os atributos divinos se refletem naturalmente nas criaturas que somos nós, os espíritos. Deus é eterno e a alma é imortal. Deus é imutável, mas a alma é perfectível. Deus é imaterial. Não podemos dizer que o espírito seja imaterial, mas a alma é incorpórea. Ele independe da matéria para que possa existir. Durante, veja, todo um processo evolutivo, nós vamos conviver com a matéria, mas continuamos mantendo a nossa independência com relação à matéria. Deus é único e a alma é individual desde a sua criação. Deus é onipotente, mas concedeu-nos o direito ao livre arbítrio. Deus é justo e bom. A alma é potencialmente boa, o espírito é potencialmente bom. Ou nós teríamos que imaginar que durante algum espaço, alguns segundos, Deus, que é a bondade infinita, a inteligência suprema, tivesse um momento de imperfeição para criar alguma coisa que não fosse potencialmente boa, que não fosse perfectível, que não refletisse nas suas faculdades os atributos, as características daquele que lhe é a origem. Nós encontramos nos textos bíblicos, e isso fica claro lá no Gênesis, quando é dito que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Entendemos ao pé da letra, como ainda é a realidade. Veja, o espírito imperfeito, exatamente como a criança, por exemplo, na primeira infância, se você disser uma coisa que não é verdadeira, ela vai tomar como verdade. Então nós entendemos e não buscamos, veja, o sentido, no simbolismo dessa expressão, e entendemos ao pé da letra que se nós éramos feitos à sua imagem e semelhança, logo Deus também deveria ter uma aparência humana. Isso deu origem ao antropomorfismo, que é imagem humana. Antropos é homem, morfo é forma. Então imaginamos que Deus naturalmente deveria ter a nossa forma, a nossa aparência, e ainda procuramos envelhecê-lo um pouquinho, porque sabedoria, determinadas situações,
elas vão surgindo, dependem do progresso. Então, para ser inteligente, para ser sábio, paciente e bom, ele deveria ser alguém idoso, bem experiente, e botamos um Deus humanizado, envelhecido, comandando o universo. Esse estado de coisas perdurou durante milênios na evolução humana, mas quando o homem começa a ter alguns conceitos mais definidos acerca da matéria, iniciando a era do espírito, alguma coisa tem que ser modificada. Então nós vamos buscar o sentido das palavras para compreender que existe uma semelhança do homem para com o Criador, sim, mas em espírito. Alma e espírito são palavras sinônimas. Então, muitas vezes, espírito passou a fazer parte, assim, especificar, faz parte da nomenclatura espírita. Fora, veja, da doutrina espírita, as pessoas se expressam mais como alma. O espírita já tem o hábito de falar mais espírito, mas isso não quer dizer nada. Como o espiritismo define os espíritos que somos nós? É na resposta 76 que abre o capítulo que trata dos espíritos, que faz a abertura da segunda parte do livro dos espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Veja, uma definição bem ampla. São os seres inteligentes da criação e povoam o universo. Nós podemos encontrar uma outra definição no próprio livro dos Espíritos. São as almas dos homens sem o corpo material. Isso já estabelece assim como se fosse uma identidade terrestre, apenas que a existência dos espíritos não se restringe ao planeta Terra. Aqui, possivelmente, nós temos 25 bilhões de almas matriculadas na escola terrestre, mas esse número se estende ao infinito se considerarmos o universo. Então, as almas dos homens sem o corpo material acabam, de uma certa maneira, especificando essa proximidade com o planeta Terra. Seres incorpóreos que povoam o universo é uma definição mais ampla, mais completa. Os espíritos são distintos de Deus desde a criação. Existem algumas teorias de que tudo no universo, veja, Deus deixaria de ser a causa para ser o resultado do conjunto de tudo que exista no universo. De maneira nenhuma, o que a doutrina espírita nos explica é que nós somos distintos de Deus. Jesus se referiu em muitas oportunidades como filho de Deus e filho do homem. Como filho do homem, ele era Jesus. Filho de Maria, José era a sua identidade humana. Como espírito, da mesma maneira que somos todos nós, filho de Deus. Então a alma, que era Jesus, identificava-se como filho de Deus. Jesus era a identidade humana temporária dessa alma, esse sim era filho do homem. Somos criados por Deus. É outro assunto assim que muitas vezes, ainda agora, começa a despertar a nossa curiosidade. Mas como é que a alma é criada? Temos um princípio. Veja, a eternidade de Deus se reflete na nossa imortalidade. Nós temos um princípio. A partir do momento que somos criados, nunca mais deixaremos de existir. Eu acredito que no momento ainda nós não tenhamos alcance para compreender o que seja esse nunca mais deixar de existir. Porque o nosso raciocínio ele é muito assim limitado. O nosso raciocínio é largura, comprimento e profundidade. Quando a coisa escapa, nós não conseguimos compreender bem, mas isso é bom ser considerado. Eu sempre procuro, quando nós estamos fazendo esse tipo de estudos, sempre deixar um alerta. Não adianta, num momento de muita revolta, alguém tentar destruir-se. Não acontece. Nós podemos destruir o corpo, nós podemos provocar algumas lesões no perispírito, mas a individualidade que somos nós, essa é inatingível à nossa própria ignorância, apenas se modificando para melhor. Veja o dispositivo de segurança que Deus coloca no espírito. Nós só nos atingimos se for para melhor. O espírito só se modifica para melhor porque não existe retrocesso moral.
O corpo pode estabelecer determinados limites, o perispírito pode sofrer determinadas lesões, mas a essência, a energia que somos nós, essa é inatingível à nossa própria ignorância. Só nos modificamos para o progresso. Portanto, nunca deixaremos de existir, o que é muito confortador. E um dia, com certeza, nós vamos agradecer que Deus tenha disposto as coisas dessa maneira. Também Deus tem alguns hábitos interessantes. Um deles é criar incessantemente. É outra coisa que às vezes fica meio difícil de ser compreendida, mas incessantemente espíritos estão sendo criados? Sim. Algumas filosofias religiosas concordam que a alma é criada, que é imortal, que continua a existir. Só que não definem exatamente quando é que isso acontece. Então, muitos imaginam que a alma se ligasse ao corpo no momento do nascimento. Agora se questiona em que fase da gestação a alma poderia ser ligada ao corpo. Só que isso não significa criação. A alma é ligada ao corpo no momento da concepção, mas o espírito, esse já existia. Então, veja, Deus cria incessantemente o espírito que somos nós. É por isso que o universo é infinito. Já viram porque que Deus é um pai tranquilo? Ele sempre sabe onde os filhos estão. Ninguém sai do universo. Cabem todos. Os filhos podem se aborrecer ou nunca eles vão ficar fora do alcance de Deus, porque se a sua criação é incessante, nesse momento princípios inteligentes estão sendo criados, da mesma maneira outros estão atingindo a pureza e o universo como infinito acomoda a todos. De que é que nós somos feitos? A resposta número 79 diz o seguinte: o espírito é a individualização do princípio inteligente. Parece que assim, ainda não ficou bem explicado, então nós temos que voltar um pouquinho. E isso não faz parte do nosso programa aqui, mas o estudo sequente da doutrina espírita, e principalmente do Livro dos Espíritos, deve ser rotina para todos os evangelizadores. Então nós vamos usar o recurso lá do 2º capítulo, que trata dos elementos gerais do universo. No universo existem 3 princípios. O primeiro, Deus, o espírito e a matéria. E existem 2 elementos constituintes, o espírito e a matéria. Não o espírito como individualidade que somos nós, não. O espírito como elemento constituinte. O corpo é a individualização do elemento material. Aqui os espíritos deram o nome de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal que se torna ponderável a partir do hidrogênio, segundo aqui a nossa realidade terrestre, mas com certeza isso se estendendo, veja, isso sendo possivelmente uma lei para todo o universo, a matéria se tornando ponderável a partir do hidrogênio, já sendo considerada em expressões anteriores. O corpo, portanto, é a individualização dessa faixa. Então, durante um período, durante a reencarnação, nós temos aqui, sob a nossa responsabilidade, um corpo formado pelos elementos, aqueles elementos que nós encontramos na tabela periódica e que são considerados elementos materiais. Também existe o perispírito, que é a individualização da matéria já num estado mais leve, mais sutil, que é o princípio vital. Ainda não chegamos no espírito. Portanto, do elemento matéria, resultante das transformações pelas quais o fluido cósmico universal possa passar, nós temos, de uma maneira mais compacta, concreta, o corpo. De uma maneira mais leve e mais sutil, o perispírito. O espírito é a individualização do outro elemento constituinte, o princípio espiritual ou o princípio inteligente. Da individualização do princípio inteligente ou princípio espiritual, aí sim nós teremos o espírito que somos nós. Porque é a presença do espírito nessa união que vai conferir
àquele corpo material que é animado através do princípio vital, que é o perispírito, que vai conferir o brilho da inteligência e o calor, mas não no sentido ao pé da letra, não, o calor do sentimento. Afastando-se a essa essência e naturalmente o espírito sempre revestido do perispírito, o corpo retorna, claro, à situação, iniciando-se o processo de decomposição e os elementos voltando para a natureza. Por isso, o realço, o importante nesse conjunto, corpo, perispírito e espírito, é o espírito que somos nós. Porque quem se expressa, quem sente, quem sofre, quem ama, tudo isso é o espírito. Qual época e o modo em que fomos criados? Isso é difícil de ser estabelecido também. Nós sabemos que possivelmente aqui a espécie humana no planeta Terra tenha se desenvolvido aí aos volta de uns 2 milhões de anos, ou um pouco mais, tudo bem. Mas o espírito individualizado do princípio espiritual, ele vai viver todas as experiências que a matéria possa lhe oferecer. Então nós temos o aniversário a cada reencarnação, mas o nosso verdadeiro aniversário de espírito não dá para ser comemorado. Por quê? Nós não podemos aplicar ao espírito nenhum processo ligado à reprodução. Engraçado que Kardec aqui faz uma pergunta. Ele dá uma comparada assim sobre a reprodução terrestre, dos corpos descenderem uns dos outros, e o espírito. A resposta dos espíritos é que não se podia estabelecer nenhuma comparação, porque a maneira como Deus os individualiza ainda é um mistério. Me parece que 2 ou 3 situações apenas, no livro dos Espíritos, na resposta vem essa palavra assim, é o mistério, ou é uma identificação de uma dificuldade em poder nos explicar a ideia. Se hoje nós estamos começando a descobrir alguma coisinha com relação à reprodução terrestre, se a ciência ainda não considera, veja a realidade do perispírito. Muito difícil nós querermos assim definições mais concretas de uma área, de uma faixa que escapa totalmente ao alcance dos nossos sentidos materiais. Por isso a origem dos espíritos é um mistério, porque os espíritos não teriam critérios, condições de nos explicar. O que se sabe é que nós somos o resultado da individualização do princípio inteligente e a partir daí ganhamos a imortalidade. Somos individuais desde essa criação. Aquela história que os espíritos seriam criados aos pares, as metades eternas, e que depois, durante todo o processo evolutivo, essas 2 metades se buscariam até se encontrarem um dia para a plenitude do amor. Isso não corresponde à realidade. É muito poético. Durante as nossas jornadas, é claro que nós vamos desenvolvendo o sentimento, pessoas vão gostando de nós e nós vamos gostando deles, isso identifica, claro, o progresso do sentimento, o progresso do amor, mas não falta nada, a individualidade é patente. Iniciamos a nossa jornada convivendo com a matéria, porque a partir do momento da criação, o princípio inteligente tem um potencial a desenvolver, o progresso é uma lei, e ele vai conviver com a matéria nas expressões da matéria na faixa do princípio vital, da matéria na faixa dos elementos simples, vivendo tudo que a natureza do universo possa oferecer através, na nossa realidade, dos reinos que nós temos aqui no planeta Terra, o mineral, o vegetal e o animal. Existe uma frase que Leon Denis coloca no Depois da Morte, mas que faz parte. Essa frase já possivelmente deva ter uns 60 mil anos aqui na humanidade. Ela vem dos livros Vedas do povo Arya. A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e desperta homem. E se identificando o progresso pelo qual vai sendo submetido o princípio inteligente, o princípio espiritual, até que um dia ele desperte nas faixas do raciocínio da humanização, a partir daí sendo conhecido como espírito.
A individualidade já existia, só que a partir de um determinado momento é que nós vamos tendo consciência dessa individualidade. Onde vivem os espíritos? Qual é o endereço deles? De primeiro não existia muito essa preocupação, mas agora todo mundo, quando desencarna um parente, alguém querido, fica esperando uma cartinha, né? Eles sabem do nosso endereço, onde fica o deles? Bom, o mecanismo do universo é perfeito. Pelo pensamento nós podemos mandar o nosso recadinho para qualquer espírito. Mas o mundo dos espíritos é o mundo espiritual, o mundo incorpóreo, onde eles permanecem ou depois de haver atingido a pureza de espírito ou nos espaços interreencarnatórios. Então nós passamos períodos encarnados e períodos desencarnados, vivendo as experiências, veja, os ensinamentos que o mundo espiritual pode oferecer e depois vindo viver as experiências aqui na vida material. O progresso é o resultado dessas duas situações. O mundo espiritual é o mais importante. Ele preexiste e sobrevive ao mundo material, que é uma cópia imperfeita. Os espíritos aqui fazem uma afirmação que eu acho que é muito importante, de modo a deixar o nosso orgulho assim, bem no seu lugar. O mundo material poderia nem existir. E aí nós ficamos tão felizes, né, quando você tem um terreninho de 10 por 25, o povo se mata por causa das conquistas. Pois é, o mundo material, se ele não existisse, isso não atingiria o mundo espiritual. Só que o mundo espiritual é ele que determina a existência do material. Outra afirmação interessante deles aqui: os espíritos estão em toda parte. Para quem tem medo, é bom começar a pensar no assunto. O pessoal de vez em quando acha que é o cemitério à meia-noite uma prova de coragem, que lá está cheio de espírito. Olha, lá tem espírito, no barzinho tem, na rua tem, nesse momento os espíritos. Nós somos a minoria. A população terrestre encarnada é mais ou menos 6 bilhões. Se existem 25 bilhões, que é a população espiritual, tem 19 aqui nas faixas espirituais do planeta Terra. Então, para cada encarnado, 4 desencarnados. São maioria da maioria. Se eles fossem votar, o presidente seria um desencarnado. Eles iam votar neles, é claro. Então, para quem tem medo de espírito, é bom começar a lembrar que estão à nossa volta. Existe uma convivência que pode ser saudável. E da mesma maneira que aqui na humanidade nós temos boas pessoas e outros que não são tão bons, no mundo espiritual a realidade é a mesma. E se nós procuramos aqui cultivar, se nós procuramos selecionar as nossas amizades, é importante que se faça isso também com relação ao mundo espiritual. Apenas que os habitantes desse mundo espiritual não são as portas que os detêm. Então é a sintonia estabelecida pelo pensamento. Eles estão em toda parte, porque nós também somos espíritos. O fato de termos corpo não muda a nossa natureza espiritual. Estão sempre, de uma certa maneira, atuando sobre nós. Os bons procurando nos motivar para o bem, nos despertar para o bem, e os que não são muito bons procurando fazer com que a gente permaneça junto com eles. Mas existe uma coisa que é sempre, veja, isso é um direito nosso, a opção é nossa, a escolha é nossa. Aquela frase assim: me diga com quem andas que eu te direi quem és, aplica-se não só aos encarnados, mas aos desencarnados também. Porque nós podemos até alguém procurar nos influenciar, mas aceitar a influenciação é um probleminha nosso. Qual é a forma dos espíritos? Bom, quando um médium diz que está vendo um espírito, naturalmente ele vai descrevê-lo cabeça, tronco e membros. É a maneira como os espíritos se apresentam, como a aparência dos espíritos é a humana, de ordem geral, mantendo a aparência da última reencarnação, mas podendo existir a variação. Isso são circunstâncias especiais, mas pode existir, mas de ordem geral, é a aparência da última reencarnação. Apenas que isso diz respeito até a faixa do perispírito. O corpo tem a forma humana, aqui no planeta Terra, cabeça, tronco e membros. O perispírito, os registros da forma humana. E o espírito, que somos nós. Aí os espíritos deram uma resposta que particularmente eu considero poética.
O espírito tem a forma, já que foi muito importante, veja, Kardec faz essa pergunta, porque ficaria muito vago. Olha, o corpo tem forma humana, o perispírito tem aparência, tudo bem, mas e o espírito que somos nós? Este é o brilho de uma centelha etérea. Veja, não é o foco, mas o reflexo. É como se fosse assim um reflexo de um relâmpago, o voo do pássaro, não é o pássaro em si, mas aquele movimento que fica assim de repente, que você não consegue registrar, embora saiba que ele exista. Então é essa resposta que eles deram, o brilho de uma centelha etérea, que quanto mais elevado, um brilho mais intenso. Quando Jesus se transfigura no Tabor, não foi o Espírito, Jesus, que eles viram. O que eles viram foi o reflexo do perispírito de Jesus. No momento em que ele ora, o seu corpo desaparece, a visão de Pedro, Tiago e João, e eles veem o brilho do perispírito. Não se chegou ao Espírito. Qual é a velocidade do Espírito? Bom, a maioria de nós, uma boa marcha de 8 a 10 km por hora. Isso a pé. Se você se utilizar de alguns recursos, essa velocidade vai se tornando maior, mas, ao que tudo indica, parece que as nossas maiores velocidades são além do som. A maior velocidade conhecida é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, podendo ser medida. A velocidade do espírito é a do pensamento. Não sabemos ainda se alguém já conseguiu medir a velocidade do pensamento. Se mediram, pelo menos não contaram. Mas é muito mais rápida que a luz. Nós pensamos e estamos. É essa velocidade que o espírito pode se deslocar no espaço. Mas veja, muitas vezes nós estamos sentados assim num lugar como aqui, participando de um trabalho e não estarmos aqui. Veja que em questões assim, em frações, em milésimos de segundo, você pode se deslocar até uma estrela e voltar. Essa é a velocidade do espírito, é a velocidade do pensamento. É a maneira como eles podem se movimentar no espaço, a matéria não lhe constituindo nenhum obstáculo. Evidentemente que poder usar essas faculdades todas identifica progresso moral. Mas o espírito tem em si todo o potencial que lhe permite deslocar-se à velocidade do pensamento realmente. É um centro que se irradia em todas as direções. Isso se chama ubiquidade, que vem do latim ubique, em vários lugares, em todo lugar. Então o espírito pode irradiar o seu pensamento e ser captado em lugares diferentes, irradiando-se, sem que haja necessidade de ele se dividir. As características gerais do espírito: individuais desde a criação, incorpora o seu estado natural, reencarna com uma necessidade de progresso, somos imortais, indestrutíveis, jamais deixaremos de existir, e com uma criação divina incessante. E além do mais, a partir da humanização, cada um vai viver o seu tempo e a marcha do seu progresso vai estar sujeita ao seu desempenho, à sua vontade. Do início, simples e ignorante, vivendo as experiências em todos os reinos da natureza, até a humanização, é um progresso, existe um tempo programado. André Luiz até nos oferece um cálculo. Das algas ao raciocínio, o princípio inteligente teria levado 1 bilhão e 150 milhões de anos. Do raciocínio à angelitude, cada um vai viver as suas experiências. Existe um programa, mas não um tempo. Isso começa por estabelecer algumas diferenças. E nós começamos a reconhecer que existem pessoas e espíritos melhores do que nós, e existem outros piores do que nós, mais ignorantes e menos elevados moralmente. Decorrente dessas diferenças, é que se pôde estabelecer uma classificação geral
para explicar a diferença que as filosofias religiosas anteriores não haviam conseguido explicar, imaginando-se que o estado de ignorância e de maldade se eternizasse e que aqueles que eram bons já haviam sido criados dessa maneira. Aí nós vamos buscar o recurso da escala espírita, que é a maneira didática com que os espíritos conseguiram nos explicar as diferenças. Não importa o número de espíritos que exista nesse universo infinito, as diferenças vão existir. Portanto, os espíritos fizeram uma divisão, uma classificação em 3 grandes ordens: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, e as subdividiram em 10 classes. É esse o nosso assunto da nossa próxima aula: a escala espírita e perispírito.